Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo aí em casa? Osmarina está me ouvindo? Acho que Osmarina está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Ok, está visualizando a minha tela aí? Sim, tudo ok. Tá certo, então. Bem, pessoal, então vamos lá. Vamos dar continuidade. Bem, na última aula nós fizemos a correção da prova e iniciamos um assunto de imunologia que a gente precisa terminar, que era o complexo principal de histocompatibilidade. Nós terminamos... Oi? Por favor, que eu estou preso aqui. Fecha a porta também, porque eu acho que fica melhor. Já está aqui dentro, né? Só da frente. Ok. Bem, então nós vimos que o complexo principal de histocompatibilidade está envolvido com a rejeição de tecidos transplantados. Ele está envolvido diretamente com uma molécula que está presente em todas as nossas células, né? Que a gente chama de molécula de MHC. Nós vimos que essa molécula, ela é uma molécula que cada indivíduo tem, mesmo que seja pequenas diferenças, que a gente chama de região polimórfica, que é essa região aqui. Então, cada indivíduo tem pequenas diferenças aqui, e esse é um dos locais, uma das partes da molécula que vai ser reconhecido pelo receptor como estranho. Nós vimos também que essa molécula apresenta peptídeos próprios e não próprios, né? Então, quando ela está apresentando peptídeos, como nós vimos aqui, ela pode processar peptídeos próprios, como uma reciclagem de uma proteína que nós falamos, e aí ele vai apresentar aqui na superfície um peptídeo próprio. Se esta célula estiver infectada por um micro-organismo, ele vai apresentar agora aqui na superfície um peptídeo não próprio, e o linfócito TCD8, que consegue se ligar aqui nesse MHC de classe 1, vai atacar e destruir essa célula. Então, nós vimos que esse MHC ele é de duas classes, MHC de classe 1 e classe 2. A de classe 1 está presente na maioria das células nucleadas, e o MHC de classe 2 ele é na superfície de células apresentadoras de antígeno. Só que na superfície de células apresentadoras de antígenos, essa molécula de MHC, ela vai apresentar aqui peptídeos não próprios, visto que essa célula é uma célula fagocítica que processa um antígeno, um determinado substância estranha, e apresenta aqui na superfície para o linfócito TCD4 montar a resposta. Então, isso que nós vimos na aula passada, e nós vamos finalizar essa parte de MHC falando. Então, eu acabei de falar para vocês que eu tenho dois tipos de molécula, MHC de classe 1 e MHC de classe 2. O MHC de classe 1, acabei de falar, está presente em células nucleadas, que são a maioria das nossas células. E esta aqui é a morfologia dessa molécula de MHC. Assim como lá nos anticorpos nós vimos que eles são classificados em categorias, IgM, IgA, IgD, 5 categorias, e essas categorias elas estão relacionadas com a morfologia da molécula. A mesma coisa funciona aqui para o MHC. Estruturalmente, né, a estrutura da molécula que difere uma da outra, e por isso nós vamos chamá-las de MHC de classe 1 e classe 2. Então, como eu conversei com vocês, esse conhecimento ele foi sendo construído aos poucos. Veja que a primeira observação foi lá em camundongos,
quando eu pegava gerações distantes e fazia transplante de algum tecido, havia rejeição. E o pesquisador pensa, então, provavelmente tem um fator genético envolvido aqui. Depois, no decorrer do tempo, conseguiram provar que realmente é genético e demonstrar que o gene responsável pela síntese dessa molécula está presente lá no cromossomo 6. Depois disso, é lógico, vai se aprimorando o conhecimento, como eu falei para vocês. Eu coloco um tijolo de conhecimento, vem outro, coloca mais um tijolo e o conhecimento vai sendo construído, o que nós temos hoje aqui de conhecimento. Então, eles foram verificar também se essas moléculas, se esse MHC que estava na superfície tinha diferenças e verificaram que tinha, por isso foi classificado em MHC de classe 1 e classe 2. Então, qual é essa diferença estrutural dessa molécula? Primeiro que o MHC de classe 1 ele tem 3 cadeias polimórficas. Lembra do polimorfismo que eu falei para vocês? Então, esta região, então olha lá, 3 cadeias polimórficas, alfa 1 e alfa 2. Alfa 1 e alfa 2. Aquela região que eu falei que varia de indivíduo para indivíduo, né? Mesmo que seja pequenas diferenças, mas vai ter aqui nesta região, que é a região polimórfica. E a gente ainda tem mais uma região polimórfica chamada alfa 3. Então, esta é a característica estrutural da molécula de MHC de classe 1. Ele tem também uma cadeia beta, que não é inserida na membrana, então é apenas uma cadeia que está inserida na membrana. Não esqueça que esta membrana é a membrana das nossas células, onde está inserido na superfície a molécula de MHC. E esta região aqui é o que a gente chama de topo de ligação do peptídeo. Lembra que eu mostrei para vocês que o MHC apresenta peptídeos próprios ou não próprios? É aqui nesta região que o peptídeo vai se ligar. Vou voltar aqui só para mostrar para vocês. Ó, o peptídeo ligado nesta região é montado aqui no retículo endoplasmático, ligado e depois ele vai para a superfície. Então, esta é a característica estrutural do MHC de classe 1. Vamos ver que diferença tem dessa molécula para o MHC de classe 2. Então, estruturalmente, nós vamos ver que o MHC de classe 2 ele tem 2 cadeias alfas. Ó, então, vamos lá, alfa 1 e alfa 2. Tem 2 cadeias betas, a beta 1 e a beta 2. E ele é inserido na membrana, tá? Não esqueça que esta região continua sendo a região polimórfica, tá? Mas você vê que ela tem a diferença estrutural da molécula, por isso, aqui as 2 cadeias são inseridas na membrana. Estão presentes em células apresentadoras de antígeno, como eu falei para vocês. Então, esta é a diferença estrutural da molécula de MHC de classe 1 e classe 2. Essa aqui é uma estrutura expandida que a gente não vai entrar em detalhe. Então, é por isso que agora eu posso classificar em 2 categorias, classe 1 e classe 2, devido a essas pequenas diferenças estruturais. E aí nós vamos entrar num ponto importante aqui, que nós já temos conhecimento para isso, que é a seleção química. Então, a seleção química... Então, eu acabei de falar para vocês, vou voltar um pouquinho aqui, ó. Eu acabei de falar para vocês que a molécula de MHC, quem é a célula que tem o receptor chamado receptor de célula T? Qual é a célula que nós falamos que necessariamente tem um receptor de célula T? Linfócito T. É ele apenas, ó, o receptor do linfócito T que se liga na molécula de MHC. Então, são os linfócitos que vão se ligar nesta molécula de MHC presente nas nossas células e reconhecer se aquilo é próprio ou não próprio. E aí nós temos 2 categorias de linfócitos, que é o TCD4 e o TCD8. Esses 2, eles se ligam aí nessa molécula de MHC. Então, os linfócitos, eles são responsáveis para reconhecer se aquele tecido transplantado é próprio ou não próprio. Se a molécula de MHC presente naquele tecido vai ser própria ou não própria para o meu sistema. Então, se o linfócito é o responsável, nós precisamos conhecer um pouquinho mais de como é que o linfócito faz para fazer esse reconhecimento, né? Como é que ele sabe que ele deve se ligar lá? Como é que ele reconhece, ao se ligar ali, que aquilo é próprio ou não próprio? E isso está envolvido com esse tópico aqui, que a gente chama de seleção química.
Antes de qualquer coisa, nós já vimos onde é sintetizado as células do sistema imunológico? Na medula óssea. Então, as células são sintetizadas, dentre elas o linfócito, que a gente está conversando aqui, que reconhece a molécula de MHC. Esse linfócito, ele sai imaturo da medula óssea e vai sofrer maturação em que órgão linfóide? Que órgão linfóide que ele vai sofrer maturação? Lá no timo, que é o órgão linfóide principal, junto com a medula óssea. Então, vamos lá acompanhar. Ele é sintetizado na medula óssea, vai para a corrente sanguínea inicialmente imaturo e depois ele migra para onde? Para o timo, para sofrer a sua maturação. Então, lá no timo é que ele vai aprender a reconhecer o que é próprio e o que não é próprio. Tá? Isso a gente chama de seleção tímica. O que a gente entende por seleção? Seleção é quando eu pego determinadas características e avalio se tem ou não. Uma vaga de emprego, por exemplo. Eu vou contratar um enfermeiro para uma determinada área, por exemplo, vamos lá, o exemplo que eu dei na outra turma, para nefrologia. Então, eu lanço um edital, alguns enfermeiros vão se inscrever e a minha primeira pergunta, ou na hora da entrevista, ou na avaliação do currículo, é avaliar se aquele enfermeiro tem especialização em nefrologia, certo? Então, a minha pergunta é, tem especialização em nefrologia? Se tiver, já é um ponto positivo, né? Se não tiver, é um ponto negativo. Então, vamos imaginar que eu lancei um edital, 10 pessoas se inscreveram, 5 tinham especialização e 5 não tinham. Então, 5 passaram para a próxima fase e 5 foram descartados. Isso a gente chama de seleção. Os 5 que tinham foram selecionados positivamente e os 5 que não tinham foram negativamente, ok? Mas nós sabemos que na questão de seleção, ela não é um único tópico, um único fator que eu avalio outros fatores, certo? Então, esses que foram avaliados positivamente, eu vou fazer agora um segundo questionamento. Tem experiência de trabalho, não basta ter especialização, tem que ter, né? Eu estou tentando trazer para dentro da área de vocês e vocês sabem que o mundo aí fora é um pouco cruel em relação a essas coisas, né? Então, vamos lá. Tem especialização, ok, já foram selecionados 5 positivamente, 5 que não tinham foram selecionados negativamente. Tem experiência? Desses 5, vamos imaginar que 2 tenham experiência. Então, esses 2 são selecionados positivamente. E esses 3 já estão selecionados negativamente. Depois, pode ser um critério de idade, por exemplo, que acontece, infelizmente, no nosso dia a dia, né? O mais jovem, o mais idoso. Infelizmente, às vezes, é o mais jovem que vai atuar, principalmente dentro da área de enfermagem. Então, veja que eu estou criando uma situação para mostrar para vocês o que significa uma seleção, para a gente conseguir entrar aqui nessa questão da seleção tímica. Então, o linfócito T imaturo, ou seja, ele não tem experiência nenhuma, ele vai ganhar essas experiências lá no timo. Lá no timo, quando ele chegar, ele não tem. Então, veja, o que significa ter experiência ou não ter experiência? O que significa ser maturo ou imaturo? Significa, por exemplo, aqui para linfócito, se ele apresenta determinado receptor ou não na sua superfície, tá? Então, por exemplo, esse linfócito que chega sem nenhum receptor vai ser selecionado quanto a algumas perguntas. Por exemplo, quando esse linfócito... Vejam, gente, vamos tentar entender. Timo não vai perguntar para o linfócito se ele tem receptor ou não, tá? Entendam que a comunicação das células, eu já falei para vocês, é através de quem? Contato, né? Então, o contato direto é contato célula com célula. E o contato à distância, ela é feita através de produção de substâncias, tá? Então, quando esse linfócito chegar lá, ele vai, ao entrar em contato com as células do timo, que é um órgão, ela vai identificar que ali não tem receptor. E lá dentro do timo tem um microambiente que vai estimular agora esta célula a produzir o quê? Receptor, tá? Então, as próprias células do timo, deste órgão, produzem substâncias que induzem este linfócito que não tem receptor ainda na superfície a produzir.
tá? Então, vamos lá. De onde é que vem uma molécula de superfície? Do material genético. Então, a substância produzida pela célula do timo induz o material genético, o determinado gene, a expressar e formar um receptor na superfície. E esse linfócito que antes não tinha nenhum receptor, por estar nesse microambiente, ele vai ganhar esse receptor pelo estímulo da célula. Professor, por que ele não ganha em outro local? Porque o estímulo está no microambiente do timo. O estímulo necessário para ele produzir receptor está no timo, não está em nenhum outro local. Eu falei em um determinado momento para vocês sobre uma coisa chamada microambiente. Aqui dentro desta sala é um microambiente, o corredor é outro microambiente, a rua é outro microambiente. Por quê? Porque esses locais têm pequenas diferenças, temperatura, por exemplo, né? Aqui tem uma temperatura diferente do corredor, diferente lá de fora. Na medula do timo, dentro lá do timo, deste órgão, tem também condições que só existem lá. Então, por exemplo, a estimulação para produzir receptor de célula T só tem lá. Não tem na medula, porque senão o linfócito já saía maduro. Não tem na corrente sanguínea, é apenas nesse local que ele vai ter esse estímulo para produzir. Então, lá nesse ambiente, ó, lá no timo, ele vai selecionar e maturar as células T, e maturação significa que ganhar receptores, né? Vai ter estímulos para ele produzir receptores. Quando é que acontece isso? Desde o período fetal. Não podemos esquecer que a criança já tem medula óssea, ela já está produzindo linfócitos, ela já tem timo, e o timo das crianças, dos fetos, eles são altamente ativos. Então, tem como maturar essas células? Tem. Então, vai desde o período fetal até o nascimento, né? Ou após o nascimento. Isso é um pouco conturbado. Alguns autores dizem que até as pessoas adultas produzem isso, então é meio controverso. Mas no período fetal é onde, e após o nascimento, é onde está o boom de produção, né? De ensinar esse linfócito a reconhecer o que é próprio ou não. Lá no timo vai acontecer a interação física com as células do timo. Então, vocês vão de convir comigo que o timo é um órgão do meu sistema. Se ele é um órgão do meu sistema, as células dele são próprias, né? E essa célula agora, ao apresentar receptores, ao entrar em contato com essas células do timo, elas vão aprender a reconhecer o que é próprio ou não próprio. Tá? Então, isso aqui está preto e branco, mas vamos lá. Isso aqui é um corte histológico do timo, e o timo ele apresenta uma região cortical, a região inicial, e uma região medular. Tá? Então, vamos lá. O linfócito sai da medula óssea, passa para a corrente sanguínea, e depois ele vai para onde? Lá para o timo. Então, lá no córtex, ele vai começar a apresentar esses receptores, ó. Então, vamos lá. O primeiro receptor que um linfócito tem que apresentar, qual é? TCR. É o que caracteriza um linfócito T, ele possuir um receptor chamado TCR, ou receptor de célula T. Todo linfócito tem que ter. É a identidade dele, tá certo? Além desse receptor, ele tem que ganhar outros receptores para ganhar também a sua identidade e a sua funcionalidade. Nós temos falado aqui de TCD4. Então, o linfócito TCD4, o que é que ele tem? Ele tem um receptor de célula T e um receptor chamado CD4. Pronto. Ele ganhou a identidade dele agora. Qual é a função do TCD4? Se ligar lá no TCR e reconhecer o que é próprio ou não próprio e montar uma resposta imunológica. Na verdade, é reconhecer na superfície de células apresentadoras de antígeno o que está sendo apresentado, que normalmente é antígeno, já que a gente está falando de uma célula apresentadora de antígeno. Se lá no timo ele for estimulado a produzir um outro receptor chamado TCD8, agora ele ganhou a funcionalidade. Então, olha só, ele chegou sem nenhum receptor, ganhou o TCR e ganhou o CD8. Agora eu tenho um linfócito citotóxico, tá? Então, é lá no timo que ele vai ganhar esses receptores. Por isso que eu digo que ele é imaturo quando ele está formado na medula óssea. Ele não sabe o que fazer, ok? A partir do momento em que ele ganhar esses receptores, o que é que vai acontecer?
ele vai se ligar nas células do próprio órgão, né? Vejam, o meu órgão ele é constituído por determinadas células. Então, por exemplo, fígado é formado por hepatócitos, ok? O timo também é formado por um determinado tipo de células. É nestas células que o linfócito vai se ligar. Então, vamos lá. As células do meu timo têm MHC ou não tem? Apresentando antígenos próprios ou não próprios? Vamos lá. Toda célula nucleada nós vimos que tem MHC de classe 1. Nós vimos que ele apresenta antígenos próprios, né? É a minha identidade tecidual. Eu mostrei isso para vocês. Eu tenho uma identidade tecidual. Então, se isso aqui for o meu timo, a superfície das células do meu timo vai ter um MHC. Apresentando um peptídeo aqui, próprio ou não próprio? Próprio. Tá certo? É o meu órgão. Qual é o linfócito que se liga ao MHC de classe 1? TCD8, tá certo? Então vamos imaginar que maturou lá um linfócito TCD8. Eu pergunto, TCD8 tem como se ligar no MHC de classe 1 ou não tem? Tem, aí ele vai se ligar. Só que o peptídeo que está sendo apresentado aqui é próprio ou não próprio? Lá no timo. Próprio. Quando ele se ligar aqui, ele vai reconhecer tanto a região polimórfica quanto o peptídeo que está aqui como próprio. E aí ele tem que se ligar e desligar ao mesmo tempo, porque ele reconhece. Quando ele faz isso, ó, ligou e reconheceu que aquilo é próprio, ele desliga. Pronto, ele acabou de aprender a reconhecer o que é próprio, ok? Quando ele se liga e se liga com muita afinidade, ele é estimulado, lembra que nós estamos no microambiente, ele é estimulado a morrer. Porque ele está reconhecendo algo próprio. Isso é interessante para o meu sistema? Não. O linfócito vai aprender a reconhecer o que é próprio. Então, se ele ligar com muita afinidade ao que é próprio, ele pode atacar. Não esqueça que o TCD8 é ele joga grânulos para destruir. Ele poderia destruir, inclusive, o meu próprio timo. Então, para que isso não aconteça com o timo e com qualquer outro tecido, ele é convidado, vamos dizer assim, a morrer, a sofrer apoptose. Tá? E aí ele vai morrer e só sai do timo quem realmente consegue reconhecer o que é próprio. Tá? Quem não consegue reconhecer o que é próprio vai morrer lá no timo, é o que essa figura mostra aqui. Então vamos lá acompanhar, ó. Essas aqui são os linfócitos que sofreram maturação lá, ó, né? Sofreram maturação, lá na parte cortical eles ganharam já os receptores, depois eles vão se ligar tanto em células do próprio órgão timo, quanto células fagocíticas, por exemplo, que também estão circulando. Quando nós falamos de células do sistema imune, vocês viram que eles estão presentes em todos os locais, inclusive no timo. Então, olha só. Aqui está sendo apresentado um peptídeo próprio, ele reconhece e se desliga com facilidade. Quando ele faz isso, significa que ele reconheceu o que é próprio. Aí ele vai para a periferia. A periferia significa meus líquidos corpóreos, sangue. Ele aprendeu a reconhecer o que é próprio. Essa segunda situação, lá no córtex ele ganhou os receptores, a sua identidade. Ao se ligar nas células do timo ou nas células fagocíticas, e ele se liga com muita afinidade, ele é sinalizado, é produzido substâncias que fazem com que ele morra. Olha aqui, o linfócito sofre apoptose e ele nem sai do timo, ó, ele não vai para a periferia porque ele é convidado a sofrer apoptose, que é um tipo de morte celular, tá? Se desde o córtex aqui ele não ganhou receptores de forma adequada, ou ele não se ligou, ou ele se ligou com muita afinidade já aqui no córtex, ele nem passa para a medula e, consequentemente, ele nem vai para a periferia. Isso aqui a gente chama de seleção negativa, como eu falei para vocês. Ou seja,
No caso do exemplo que eu dei para vocês, seleção negativa, no caso do contrato de trabalho, seria ele não existir. Não foi contratado porque não tem todos os critérios. No caso, seleção negativa para o linfócito significa o quê? Ele não foi para o sangue periférico porque ele não aprendeu a reconhecer o que é próprio. Ou ele não ganhou os receptores adequados, ou ele se ligou com muita afinidade aos meus próprios tecidos. Tá certo? E aí, ele fica lá mesmo, ou seja, não aprendeu, não vai sair do time. E aqui eu coloquei uma imagem mais didática, que é para a gente repetir isso aqui e conseguir entender um pouco melhor. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um linfócito, olha lá, vamos lá para as características morfológicas do linfócito, que nós já falamos, e nós faremos um exercício sobre isso ainda. Eu tenho um linfócito que é uma célula pequena e com núcleo que toma conta de quase todo o citoplasma. Ele é formado onde? Lá na medula óssea, através da linhagem linfóide. Depois ele vai para o sangue e sem nenhum receptor, tá? Então, olha só. Quando vocês verem lá no livro TCR negativo, CD4 negativo, CD8 negativo, isso significa que este receptor não está presente. Negativo significa está ausente na superfície da célula. É o que a gente vê aqui, ó. Tem algum receptor aqui na superfície? Não. Ele está no meu sangue. Ele vai migrar para o timo, que é o órgão onde ele vai sofrer a maturação. Quando ele chegar na parte do córtex lá do timo, o que é que vai acontecer? Ó? Chegou lá sem nenhum receptor. Tá vendo? Continua negativo. Agora, o microambiente do córtex vai estimular ele, o material genético dele, para ele produzir o quê? Receptores. Então, olha lá, aqui eu já tenho 3 receptores. TCR positivo, então está presente. CD4 positivo está presente. TCR é esse aqui, tá? TCR positivo, CD4 positivo e CD8 positivo. Mas eu pergunto, se eu tenho os 2 receptores, tanto CD4 quanto CD8, eu já tenho a minha identidade? Eu não sei nem se eu sou citotóxico e nem se eu sou auxiliar, tá? Mas eu ainda estou no processo de aprendizagem. Onde é que eu vou terminar esse processo de aprendizagem? Então, aqui eu ganhei os meus receptores. Quando eu passar para a medula, vocês vão de convir comigo novamente que se eu mudo de microambiente, muda os fatores daquele local, certo? Então, se eu saio daqui da sala e vou para o corredor, a temperatura vai ser diferente. Quando este linfócito que ganhou 3 receptores vai para a medula, é um microambiente diferente. Lá ele será estimulado a perder um desses receptores, tá? Então, ó, aqui ele vai perder, ele perdeu o CD8, ficou apenas com o CD4. Então, ele tem o TCR e tem o CD4, tá? Olha aí, TCR. Eu falo de um receptor, mas são vários receptores TCR na superfície, tá? Só uma questão didática. Então, ele vai ter 2 receptores, o TCR e o CD4. Aí eu pergunto para vocês, ele ganhou ou não a identidade dele aqui? Ganhou. Ele é um linfócito T auxiliar, tá? Ele vai entrar em contato com as células daqui, que estão presentes no timo, né? Tanto macrófagos quanto a própria célula do órgão. E depois, se ele reconhecer isto como próprio, com pouca afinidade, então vamos lá. Pronto, ele já ganhou a identidade dele. Ele vai se ligar em que célula aqui, se ele é um CD4? Em células apresentadoras de antígeno, né? Então tem um macrófago circulando lá na medula do timo que vai apresentar um peptídeo próprio para ele. Aí ele vai se ligar. Vai reconhecer aquilo como próprio, vai se desligar. Se ele se desligar, significa que ele aprendeu a reconhecer que aquilo que está sendo apresentado para ele é próprio. E aí ele vai para a periferia, ó, cumprir a sua função. Ficar circulando nos nossos líquidos corpóreos. Lá na medula óssea, aliás, na medula do timo, esta outra célula ganhou o TCR e o CD8. Ficou apenas com TCR e CD8. Pronto, já tem identidade. Ela é citotóxica. Ela vai se ligar nas células da medula do timo, e só que as medulas do timo também estão apresentando peptídeos próprios. E aí ele vai se ligar, reconhece aquilo que não é, que é próprio e se desliga.
aí ele está apto agora para ir para a periferia, cumprir a sua função de ficar circulando. Tá? Nesses dois casos aqui, eles já ganharam a identidade deles, mas se eles se ligarem no MHC e com muita afinidade, aí o que é que acontece? Aí eles são convidados a sofrer apoptose, tá? Porque o que eu estou apresentando lá são coisas próprias. Se ele está reconhecendo algo próprio com muita afinidade, isso não é interessante. Não é interessante, que senão ele vai atacar o meu próprio, tá certo? Então ele aprende a reconhecer o que é próprio e o que não é próprio. Quando ele entrar em contato com algo que é estranho, é lógico que ele vai atacar e montar, ou montando uma resposta imunológica ou degranulando, no caso do CD8. Então isso aqui é que a gente chama de seleção tímica, né? A minha célula sai, o meu linfócito sai imaturo da medula óssea, vai para a corrente sanguínea, migra para o timo. Lá no timo ele ganha os receptores e aprende a reconhecer o que é próprio e não próprio. Aliás, aprende a reconhecer o que é próprio. Vai para o seu ambiente de trabalho e toda vez que ele se ligar em um MHC que tenha algo estranho aqui, ele vai atacar. Quais seriam as situações? Eu fiz um transplante de um órgão, por exemplo. Aí eu pergunto, vamos lá, vamos criar uma situação. Você doou parte do fígado para ele. Você acha que os seus linfócitos vai reconhecer o MHC que está lá no fígado como próprio ou não próprio? Não próprio. Por quê? Porque o fígado dele tem células que têm a região polimórfica ligeiramente diferente e os peptídeos do teu fígado que estão sendo apresentados, que para você é próprio, para o receptor ele é estranho. E os teus linfócitos vão atacar. Porque os teus linfócitos aprenderam a reconhecer coisas do teu sistema e não do sistema dele. Vocês estão entendendo por que vai ocorrer a rejeição? Então, essa aprendizagem, ela acontece para isso, para reconhecer o que é próprio e não próprio. Eu tenho dois seres humanos, são duas caixas, são dois sistemas diferentes. Elas podem ser parecidas, mas a sua individualidade é ampla em cada coisa dessa que a gente está falando aqui, tá? Então, volta no ponto inicial que nós falamos lá dos camundongos. A rejeição vai acontecer porque os teus linfócitos aprenderam a reconhecer apenas os teus tecidos. Quando eu transplanto um outro tecido, mesmo que seja pequenas diferenças, ele vai atacar, né? E para que isso não aconteça, eu tenho que tomar o imunossupressor. Aí eu pergunto para vocês, onde é que vai agir esse imunossupressor? Sobre o linfócito, para evitar que os teus linfócitos reconheçam o tecido dele como estranho. Eu vou suprimir a resposta dele, tá? Por um lado, né? Eu já falei para vocês, eu peso na balança o que é mais positivo ou negativo, né? O que é mais vantajoso, né? Sim. O motivo é que eu mesmo suprimindo, eu posso tirar todos os teus linfócitos? Não. Eu posso diminuir a população de linfócitos, né? Que é o que a medicação faz. Ela diminui o número de linfócitos, mas eu não posso zerar eles, né? Por exemplo, nas imunodeficiências acontece a mesma coisa. O vírus HIV mata linfócito TCD4. Mata em grande quantidade. Se ele mata em grande quantidade, tem como montar resposta imunológica? Não. É por isso que as pessoas contaminadas com vírus HIV, elas são imunodeficientes. Por causa do quê? Do número de linfócitos reduzidos. Então, a medicação, ela reduz, ela vai te deixar imunossuprimido. Eu pergunto, os linfócitos restantes vão ser capazes, num curto prazo, de montar uma resposta contra o fígado doado? Não. Mas indo a longo prazo, eles podem se adaptar. Não esqueça que nós estamos falando de um sistema que tenta se readequar. Tá certo? Então, eu posso ficar intolerante à medicação, né? Os próprios linfócitos, mesmo em pequena quantidade, vão montar uma resposta imunológica. Então, aí vai ser aquela sobrevida que eu falei para vocês. Esse órgão, ele não vai ser um órgão in natura, vamos dizer assim, que duraria a vida toda, por exemplo, 70, 80 anos. Não. É 10 anos, 15 anos, dependendo do órgão. Tá certo? Então, eu estou manipulando algo que é muito complexo. É por isso que eu peço que vocês organizem a ideia na cabeça de vocês, porque são vocês os profissionais que irão intervir,
que irão fazer interferência em um sistema altamente complexo. E se eu fizer algo errado, eu posso levar todo o meu sistema ao distúrbio, tá? Quem já atua na área sabe muito bem disso. Eu posso administrar uma grande... Você atua na área? Eu posso administrar uma grande quantidade de KCl. O que acontece se eu administrar 20 ml, 30 ml de KCl na veia puro? O meu sistema entra em colapso. Para, o meu coração para. Você está entendendo? Eu estou colocando uma molécula, que é o HCl. Estou colocando uma molécula no meu sistema e essa molécula é o suficiente para causar distúrbio tão grande, levando a esse meu sistema a se degradar, a morrer, a parar do seu metabolismo e a sua funcionalidade. Tá? Então, tragam para vocês, isso é extremamente importante. Tudo que eu for fazer de intervenção, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, né? Incrível que pareça, eu vejo muitos profissionais fazendo ainda muita coisa de forma empírica. Eu administro uma medicação, eu nem sei para que ela serve, né? Eu administro um antihipertensivo e o paciente está hipotenso. Se eu não souber, eu estou fazendo besteira. Tá certo? Então, só para chamar a atenção de vocês, para vocês pegarem isso com todas as forças e trazer para dentro da área de vocês, tá? Muitas das coisas aqui vai ter aplicabilidade, então eu não posso fazer a transfusão de um tecido, por exemplo, sangue, que é o que a gente vai falar agora, eu não posso fazer se não é compatível com aquele outro, com o sistema do receptor. Senão, quando eu inserir esse sangue que não é compatível, meu sistema pode entrar em colapso, tá? Ainda aqui dentro desse assunto, só para a gente ter conhecimento em relação... Vamos falar um pouquinho aqui sobre imunologia dos transplantes, né? Sobre doença autoimune e imunohematologia. Isso aqui é só para mostrar para vocês, tá, pessoal? Não é algo que a gente vai aprofundar aqui, tá? Então, no caso, eu optei aqui pela transfusão sanguínea, que é algo mais próximo, tá? Do nosso dia a dia, mais visível, mais palpável, mas que contempla tudo isso que nós falamos aqui de molécula de MHC, tá? Então, no caso da transfusão sanguínea, que é algo mais próximo da gente, do nosso dia a dia de trabalho, é uma forma de transplante de células sanguíneas entre indivíduos, né? Então, eu concentro, né? Concentrado de hemácias significa que eu tenho as minhas hemácias ali em grande quantidade e estou transplantando para o indivíduo que está precisando, que está com deficiência naquela célula, provocada por uma hemorragia ou por qualquer outro fator, né? A transfusão ela visa substituir o sangue perdido nessas situações que eu falei para vocês, hemorragias, produção inadequada de células sanguíneas, como acontece com algum câncer, por exemplo, que faz com que as células não sejam produzidas de forma adequadamente, tá? Então, vocês vão ver várias necessidades de transfusão por vários fatores que acontecem. Esse sistema, eu falei aquele dia na aula prática, a gente chama de sistema haloantígeno mais importante, é o ABO, né? Que é o que tem a hemácia do tipo A, do tipo B e do tipo O, que nós falamos lá na última aula, na aula prática. Essa está expressa em quase todas as células, então vejam só. Esse sistema ABO, ele não está presente só nas minhas hemácias, tá? Ele está presente também no meu tecido. Então, o tecido transplantado, ele tem essas moléculas ABO na superfície. Então, vamos lá. Ele já tem a molécula de MHC apresentando peptídeo próprio, é uma identidade, e ele já tem o sistema ABO também, né? A gente costuma pensar que é só nas hemácias. Não, nas hemácias a gente faz para testar, porque, como eu falei para vocês, é o mais palpável, é o que mais se apresenta no nosso dia a dia, tá? Então, se eu perguntar para vocês, o transplante... Eu preciso também ter compatibilidade sanguínea, sim ou não? Sim. É o primeiro critério que eu vejo, né? Eu vou avaliar se o meu doador e o meu receptor, eles são compatíveis. Quanto? Tipagem sanguínea, quanto ao perfil imunológico da molécula de MHC. Então, eles são também expressos em células, incluindo as hemácias.
Os indivíduos antígenos O, tipo 0, apresentam anticorpos naturais. A gente já vai ver isso daí. Então, se eu tenho um determinado tipo de antígeno na minha hemácia, então, por exemplo, se o meu antígeno, a minha hemácia tem um antígeno A, eu tenho anticorpos anti-B e anti o fator RH. Vamos já entender isso aqui numa imagem que fica melhor para explicar para vocês, tá? Então, os do tipo O, eles apresentam anticorpos naturais, eles já têm anticorpos contra esses antígenos, porque eles não têm experiência, né? Na superfície do tipo O não tem nada. Então, ele já tem naturalmente os anticorpos que vão combater. Porque, vejam só, se ele tem o anticorpo anti o A e anti o B, se eu colocar um desses sangue no sistema do tipo O, ele vai atacar? Vai, porque ele tem anticorpo tanto para o A quanto o B, tá? Calma aí que a gente vai chegar lá na figura. O indivíduo recebe células sanguíneas expressando antígenos ausentes e os anticorpos pré-existentes, ou seja, que estão no nosso líquidos corpóreos, se ligam. E anticorpo nós já vimos, olha aí, fazendo a ligação novamente. Anticorpo tem função efetora? Não, mas ele é capaz de estimular, por exemplo, sistema complemento, que vai formar poros na superfície da célula. Foi aquilo que eu falei para vocês. Eu transfundi um sangue do tipo B por uma pessoa do tipo A. Ela tem anticorpos, vai atacar, vai se ligar nas hemácias, mas eu pergunto, o anticorpo vai destruir a hemácia? Não. Mas ele, quando se ligar, opsonizar a hemácia, ele pode estimular as proteínas do complemento, que vão perfurar todas as hemácias. E aí, ao perfurar a hemácia, ela vai romper e vai destruir. Tá? Essa destruição, ela traz diversos comprometimentos. Então, por exemplo, a lise, ela libera uma substância que é abundante dentro da hemácia, a hemoglobina. A hemoglobina é altamente tóxica, né? Ela traz toxicidade. Olha como vai começar agora a causar um estardalhaço no meu sistema. Então, vamos lá. Eu transfundi um sangue A para um do tipo B para um do tipo A. Os anticorpos do tipo A que recebeu atacou, se ligou, psonizou, estimulou as proteínas do complemento, formaram poros na superfície das hemácias. Elas vão romper e liberar a sua imunoglobulina, a sua hemoglobina, e hemoglobina liberada na corrente sanguínea vai começar a destruir outras coisas. Então, por exemplo, a hemoglobina, ela é nefrotóxica. Ela destrói células renais. Então, daqui a pouco eu posso estar com uma insuficiência renal, porque a minha hemácia foi destruída, né? Então, a transfusão sanguínea ela tem que ser adequada, porque senão, uma das repercussões é essa. Ela pode levar a choque, né? Esse meu sistema foi comprometido de tal forma que ele entrou em colapso. Ela pode formar coagulação. É interessante o meu sangue coagulado? Não. Eu posso formar um trombo e daqui a pouco o trombo prende, eu não consigo mais respirar, um trombo pulmonar, por exemplo. Se for no cérebro, eu posso ter um derrame. Vocês estão vendo como a coisa começou a complicar, né? Eu posso ter hemorragias, porque agora eu tenho uma destruição total ali e vai atingir os meus vasos também, eles vão começar a abrir, esse sangue vai começar a extravasar. E a longo prazo, anemia, né? Depende do quão foi destruído isso daí. Então, é esta a importância aqui de eu fazer a transfusão correta para eu não ter essas células destruídas, tá? Na área, quando a gente vai fazer a transfusão sanguínea, uma das coisas que eu observo antes de fazer a transfusão sanguínea, qual seria? Tipo sanguíneo, né? Se a bolsa que chegou para eu transfundir é do mesmo tipo sanguíneo do paciente. É a primeira coisa que eu olho. Nós conversamos também que eu não administro com o paciente com febre, porque a temperatura elevada pode romper essas hemácias que eu estou transfundindo, e se romper vai acontecer todos esses fatores que eu estou falando aqui para vocês. Não posso administrar junto com determinadas medicações como o KCL, porque ele pode destruir também e vai causar todos esses problemas aqui, tá? Então eu tenho que observar vários fatores, né? Normalmente, em alguns ambientes hospitalares tem um checklist, né? Nome do paciente é esse mesmo que vai receber? A bolsa condiz realmente com a tipagem sanguínea dele?
verificam a temperatura. Tem alguns locais que eu já vi que tem um carimbo, em que você coloca lá a frequência cardíaca do paciente, temperatura e pressão arterial. No início, no meio e no fim. Tem lá no setor assim que funciona? Tudo isso para minimizar a possibilidade de ter uma reação. Nos primeiros 15 minutos, eu tenho que ficar observando a mudança desses sinais vitais do paciente. Né? De repente, eu vejo ele lá tremendo. Isso aí pode ser uma reação à transfusão. Tá? E a longo algumas situações pode levar a realmente eu vi ainda esse mês uma paciente que teve uma reação à transfusão sanguínea, que ela ficou com a pele lógico a longo prazo, né? Ela teve a reação, começou a empelotar, pararam o sangue, mas ela teve repercussões porque ela já estava também com infecção importante, e aí tudo isso juncionou, ela simplesmente trocou de pele por causa dessa reação sanguínea, tá? Vários fatores associados levaram a isso, causando nessa paciente. Só para mostrar a importância dessas questões aqui para vocês. Tá certo? Só como curiosidade, nem todas as populações elas têm um tipo sanguíneo igual, né? Então, a distribuição de tipos sanguíneos na população, isso aqui, a população brasileira. Então, 45% do tipo O, do tipo A, 40%, do tipo B, 10%, do tipo AB, 5%. Olha como ter 2 antígenos na superfície da hemácia é mais raro, tá? Isso serve para uma determinada população. Se eu for olhar para uma população africana ou, enfim, de outro país, essa distribuição nesse percentual aqui vai diferir, tá? Isso é para cada população. Mas aqui só para a gente mostrar, do tipo O 45%, do tipo A 40%, do B 10% e do AB apenas 5%, tá? Essa imagem que eu falei para vocês, para ficar uma informação mais consistente para vocês. Então vamos lá. Eu tenho 4 tipos sanguíneos, a do tipo A, do tipo B, do tipo AB e do tipo O. O que significa? Quem é do tipo A tem antígeno A aqui na superfície, tá vendo? Quem é do tipo B tem um antígeno diferente, como a gente está vendo aqui, ó. Quem é do tipo AB tem os 2 antígenos, tá vendo que ele tem a bolinha verde, tem aqui a outra figurinha azul. Então, quem é do tipo AB tem os 2 antígenos na superfície. E quem é do tipo O não tem nenhum desses antígenos na superfície. Ok até aí? Eu estou falando de superfície da hemácia, mas esta hemácia está circulando no meu plasma, né? No meu plasma sanguíneo. No meu plasma eu tenho anticorpos. Então vamos lá. Quem é do tipo A tem o antígeno A na superfície e tem o anticorpo contra o A ou contra o B? Contra o B. Então quem é do tipo A tem anticorpos anti-B. Pergunto, se eu colocar esse B aqui dentro dessa caixinha do A, este anticorpo vai se ligar aqui ou não vai? Vai. Vai se ligar, vai destruir a hemácia? Não, porque anticorpo não tem função efetora. Mas ao se ligar, ele vai estimular outros elementos, inclusive proteínas do complemento, a fazer o quê? A formar poros na superfície desta hemácia transfundida, e nós vimos o que é que vai acontecer, né? A hemoglobina vai liberar, vai causar problema renal, problema de sangramento, enfim, uma diversidade de coisas que a gente viu aí. Quem é do tipo B vai ter anticorpos contra quem? Contra o A. Olha, vamos pela cor do anticorpo, tá? Anti-A. Vamos lá, vou voltar aqui, ó. Quem tem do tipo A tem anticorpo que ataca quem? O B. Quem é sangue do tipo B tem anticorpos que atacam do tipo A. Então, se eu transfundir A para B, o que vai acontecer? Os anticorpos vão atacar as hemácias do tipo A, promovendo a lise lá pelo sistema complemento. Quem é do tipo B, que tem os 2 anticorpos, ele não tem, aliás, que tem os 2 antígenos na superfície, ele não pode ter anticorpo, nem anti-A, nem anti-B. Concorda comigo?
porque senão ele seria atacado pelos dois. Então, o único que não tem anticorpos contra o A e contra o B é quem tem sangue do tipo B. Quem é do tipo O tem algum antígeno na superfície? Não, mas ele tem os dois anticorpos, ó. Então ele ataca, esse anticorpo ataca qual hemácia? Do tipo A, B ou AB? Do tipo B, ataca também do tipo AB ou não? Ataca, olha, tem aqui antígeno. Ele vai atacar, ele tem anticorpos também contra o tipo B. Ele vai atacar o A? Aliás, contra o A, ele vai atacar o A? Anti-A, ó, ele é anti-A. Então, ele não tem nenhum antígeno na superfície, mas ele tem um anticorpo capaz de atacar tanto o A quanto o B e também o AB, porque vai ter os dois, tá? Essa figura aqui é o que nós fizemos lá na nossa aula prática. Aqui, ó, botei 2 gotas de sangue e eu botei aqui o anticorpo A, anti-A, anti-B. Quando forma os grumos que nós vimos lá, significa que o anticorpo encontrou o antígeno na superfície da hemácia. Aqui, ó, não houve, significa que ele não encontrou. Então, esse sangue aqui é do tipo A. Aqui o sangue do tipo B, ó. O anticorpo anti-B vai encontrar lá na superfície das hemácias. Quem é do tipo AB? Vai encontrar nos dois, né? É o mesmo sangue, 2 gotas do mesmo sangue. O anticorpo anti-A acha e o anti-B também acha. Por isso, ele forma aqui, ele agrupa, né? Formando o sangue do tipo AB. Aqui do tipo O, quando eu coloco o anticorpo, tanto A quanto o B, ele não encontra nada, por isso não acontece que ele não encontrou. E isso aqui a gente chama de sangue do tipo O. Essa tabelinha é extremamente importante e interessante para a gente entender quem pode receber, né, os doadores e receptores. Então, vamos lá. Do tipo O, o que significa do tipo O? Ele tem algum antígeno na superfície? Não. O negativo, que é o RH que nós vimos lá, tem o RH na superfície? Também não. Então, esta hemácia aqui, ó, este sangue O negativo, a hemácia não tem nada do sistema BO na superfície, tá? Então, eu estou pegando e agora eu vou doar, vou transplantar. Pode ser para o AB positivo? Sim ou não? Pode. Porque, ó, ele não tem nada, não vai estimular nem o A nem o B. Não tem fator RH, também não vai. Se vocês olharem, ó, o O negativo, como eu falei para vocês lá, ele é o chamado doador universal. Olha como ele pode doar para todos, ó. E se eu for olhar para cada um deles aqui, ó, ele pode doar porque ele não tem nada. Então, o sistema do receptor não vai atacar. Vai atacar o que se não existe antígeno de superfície? Nós vimos que o receptor vai ter anticorpos contra o A, contra o B, contra o fator RH, mas ele não tem nada. Tem nenhum dos 3 moléculas de superfície. Por isso, ele pode doar para esses aqui. Vamos lá. Do tipo O, ele pode doar, ele é o doador do tipo O, pode doar para o AB? Pode. Por quê? Porque também, ó, o positivo aqui, o RH, ele é positivo aqui. Ele não tem nenhum antígeno de superfície, então aqui o anticorpo não vai atacar. Então, o O positivo, ele pode doar para o AB positivo. Por que ele não pode doar para o AB negativo? Por que O positivo não pode doar para o AB negativo? Porque ele tem uma molécula de RH e este sistema aqui, ele vai atacar a molécula RH. Entenderam? Ele pode doar para o A positivo, não pode doar para o A negativo, ó. Então, o O positivo, você vê que ele não pode doar para todo mundo. Quem é RH positivo, ó, ele pode doar, porque ele também é positivo. Para quem é negativo, ele não pode doar, senão ele vai atacar.
E assim vai, depois vocês dêem uma olhada nessa tabelinha aqui. Ele vai doando, né? Doando, doando. Qual? B positivo? Cadê? B negativo. O B negativo, esse aqui? Por que ele pode doar para quem? Então, vamos lá. O B negativo, por que ele pode doar para o AB? Porque, vejam só, ele tem a molécula B na superfície? Tem. Quando eu colocar aqui, ele vai atacar porque o B tem? Não. Ele é negativo, tá certo? Então, ele não tem o RH. Esse aqui tem. Mas contra negativo, eu vou atacar o que se não tem na superfície? Tá? Então, por isso que o B negativo pode doar para o AB positivo. Tá? Quem tem a positividade é o receptor e não o doador. Tá? Então, eu estou colocando lá naquela caixinha, vamos lá, eu estou colocando naquela caixinha algo que não tem H. Agora, se o receptor tem, isso já não é problema, é próprio, é coisa dele. Eu só vou atacar aquilo que está entrando no meu sistema. Lembra que eu falei para vocês? O antígeno entra no meu sistema. E se o que estiver entrando no meu sistema for algo estranho, eu vou atacar. Se não for algo estranho, então aqui o negativo não tem por que atacar. Não existe na superfície, apesar do receptor ter, tá bom? E o AB positivo é aquele que é chamado de receptor universal. Ó. Ele pode receber de tudo. Então, isso aqui é o doador universal e este aqui é o receptor universal. Ok. A gente vai fazer um exercício sobre isso para fixar o nosso conhecimento, tá? Nas aulas práticas. Eu queria só explanar um pouquinho aqui sobre as hipersensibilidades, que é um outro ponto. Então, olha só. MHC, que está envolvido com transplante de tecidos e órgãos, que nós falamos. E vocês vão encontrar muito dentro da área de vocês a questão das hipersensibilidades. A hipersensibilidade é uma característica também de quem? Do sistema imunológico. Só que, vejam só, o sistema imunológico, na maioria das vezes, ele funciona muito bem. Tanto que, por exemplo, se eu fizer uma sorologia para determinado micro-organismo, por exemplo, hepatite B, eu nunca tive hepatite B, mas se eu fizer a sorologia, talvez eu tenha anticorpos contra o vírus da hepatite B. Talvez eu tenha entrado em contato e nem sequer me dei conta. Foi subclínico que a gente chama. Por quê? Porque o meu sistema imunológico foi eficiente, debelou aquele antígeno e nem sequer eu apresentei sintomatologia. Tá? Ele é muito eficiente na maioria das vezes. Tá? Mas como tudo na vida, nada é 100%. Né? Ele não funciona 100% das vezes, senão nós não teríamos infecções. E muitas das vezes ele age de forma exacerbada. E o sistema imunológico agindo de forma exacerbada também é prejudicial, é danoso, principalmente para os meus tecidos. Tá? E ainda tem um outro fator, que é esse que a gente vai falar aqui, que às vezes ele ataca o próprio. Não é porque o linfócito não aprendeu, não. Acontece um distúrbio dentro do meu sistema, que pode ser de origem genética, que pode ser de origem ambiental, que pode ser de origem medicamentosa, tá? Tem várias origens que pode levar o meu sistema imunológico a entrar em distúrbios e, então, na maioria das vezes aqui na hipersensibilidade, ele está envolvido muito com questão genética, tá? Então, a hipersensibilidade é uma reação exacerbada do sistema imunológico, mas agora contra quem? Contra antígenos próprios. Ele vai atacar o que é próprio, resultando em inflamação e dano tecidual. Eu já cheguei a citar algumas vezes para vocês. Então, muitas das vezes eu produzo anticorpos contra determinado órgão do meu corpo. Tireoide, por exemplo. Às vezes eu tenho anticorpos contra a minha própria tireoide. E aí, se eu tenho anticorpos, ele vai se ligar, vai estimular alguém a destruir esse órgão. Muitas das vezes a minha cartilagem, tá? Então, isso acontece. Em todo mundo, não. Mas não esqueça que nós somos seres vivos ainda em processo evolutivo, né?
que a evolução também não tem uma finalidade, não tem um final. Nós estamos aqui sempre nos adaptando. Então, eu tenho 5 tipos, né? Tipo 1, tipo 2, 3, 4 e 5. É só para a gente ter uma ideia que isso existe. Do tipo 1 a gente chama também de anafilática. Isso é comum, esse termo dentro da nossa área, né? Um choque anafilático, por exemplo. Quem faz isso aí? Qual é os elementos imunológicos que estão envolvidos? Anticorpos e células como os mastócitos, por exemplo. Então, lembra que eu falei para vocês lá do edema de glote? Isso acontece, é imediato, é uma resposta... É ou não é uma resposta exacerbada do sistema imunológico? É. Só que com o objetivo de destruir o antígeno, mas também está causando dano tecidual. Então, foi potente demais. E ao invés de destruir, eliminar só o antígeno, acabou causando dano também para o meu tecido. Então, essa é do tipo 1. Eu tenho a do tipo 2, que é a citotóxica, mediada por anticorpos. Olha os anticorpos novamente aqui, fazendo parte. Então, aqui na hipersensibilidade, os anticorpos vão se ligar, e se ligando, eles vão estimular outros fatores. Como aqui, por exemplo, na citotóxica, ó, a anticorpo se liga, estimulando a fagocitose e a proteína do complemento que nós acabamos de ver aqui, ó. Então, essa reação à hemácia é citotóxica, ela destrói a hemácia, tá? Mediada por anticorpo. Imunos complexos, mediada por anticorpo, complexos imunes e fagócitos. Muitas das vezes, é os meus próprios anticorpos que estão parados. Gente, anticorpo parado, nós já vimos que ele sinaliza, ok? Ele tem que estar circulando. Mas muitas das vezes eles se juntam em um determinado compartimento. A gente chama de imunocomplexo. Eles ficam presos, parados. E quando eles ficam parados em determinado local, vai ser atacado ali. Porque o meu sistema pensa que ele está sinalizando que aquilo é estranho. Mas, na verdade, ele está se ligando em um compartimento, algo que é próprio. Mas o meu sistema não quer saber disso. Ele só entende que anticorpo parado que ele vai atacar. Então, se parar, por exemplo, lá na minha cartilagem, formar um complexo de anticorpos lá, ficarem aglomerados, parados lá, o que vai acontecer? Vão atacar. E vai destruir, não quer saber, porque ele pensa que aquilo... Pensa não, né? A sinalização e o aprendizado dele é reconhecer a sinalização do anticorpo, só isso. E aí vai atacar e vai destruir, tá? Do tipo, deixa eu só ver se coloco para cá isso. A do tipo 4, celular ou tardia, ó, mediada por linfócitos, TH1, TH2. Isso aqui, TH1, TH2, é tipos de linfócitos que produzem uma determinada resposta. TH1 é a pró-inflamatória, né? E a TH2 é do tipo anti-inflamatória, tá? Só para não ficar complicado esse termo para vocês. E tem a do tipo 5, que são as doenças autoimunes, que nós também, alguma vez na vida, já ouvimos falar, né? Mediada por anticorpos e pelo complemento. As doenças autoimunes, como eu falei para vocês, elas vão atacar um órgão, um tecido, destruir e causar problema, tá? Os meus órgãos, o meu tecido, eles estão organizados, estão cumprindo a sua funcionalidade. Então, por exemplo, a tireoide tem uma funcionalidade dentro do meu sistema, né? Se ela é destruída agora, atacado, ou se imunocomplexos se ligam lá e outros elementos vêm e destrói, o que vai acontecer com esse órgão? Ele não vai perder a sua funcionalidade? Vai. A perda de funcionalidade desse órgão vai influenciar em todo o meu sistema, sim ou não? Vai. Né? Tanto que a hipotireoidismo, né, o hipertireoidismo, tudo isso influencia, tá? Então, vejam só, às vezes o ataque, ele destrói, e aí eu tenho uma hipo. Muitas das vezes, ele estimula a produção de determinadas substâncias, e aí eu tenho hiper ou hipotireoidismo, tá certo? Então, aquele órgão perdendo a funcionalidade, ele também vai complicar, né? Vai trazer também repercussões sistêmicas que a gente chama. Então, muitos órgãos, eles são importantíssimos, né? Olhando globalmente para um ser humano. Então, por exemplo, posso viver só com um rim? Posso. Né? Posso viver sem o meu coração? Não. Posso viver sem um pulmão, por exemplo, ou parte dele?
Tenho uma sobrevida, posso. Alguns órgãos são muito importantes, outros não. Então, por exemplo, meu coração. Imagina destruir a minha válvula cardíaca. Não tem como. Ou então acontecer, por exemplo, um infarto e o tecido do meu coração morrer. O tecido daquele órgão. E vai perder a funcionalidade. Então, eu tenho algumas coisas que são essenciais. Outras eu ainda tenho como sobreviver, tá? Essa do tipo 1 é imediata ou anafilática. Ela acomete pele, olhos, nasofaringe, pulmão, gastrointestinal, mucosas, né? Mediado por IgE. Antígenos que desencadeiam alérgenos são proteínas ou substâncias químicas ambientais comuns. Isso nós já vimos também sobre o que são esses antígenos, tá? Então, olha só, essa do tipo 1 ou anafilática, ela pode cometer, por exemplo, pele, olhos, nasofaringe, pulmão, gastrointestinal. Então, dependendo do local e da importância desse órgão, como eu falei para vocês, isso trará uma maior ou uma menor repercussão. Então, uma imediata anafilática que acomete a pele não é tão grave como uma que acomete, por exemplo, o meu trato respiratório superior. E vai daqui a demaciar, e vai fechar, e eu não vou conseguir respirar. A do tipo 2, que é citotóxica, ela acomete diversos órgãos, mediada por anticorpos e complemento, como nós vimos lá na tabela. Ela é citotóxica, ela destrói células, ela promove destruição celular. Então, um exemplo disso muito comum dentro da nossa área é a doença hemolítica do recém-nascido, ou a eritroblastose fetal, que nós chegamos a comentar na aula prática lá. Que tem tudo a ver com o que nós falamos aqui, né? Tem a ver com a incompatibilidade sanguínea. E isso está envolvido com que molécula? Molécula fator RH. Então, se a mãe ela é RH negativo e o filho é RH positivo, o que é que vai acontecer? Vai ou não vai haver mistura do sangue, como a gente está vendo aqui? Vai, né? Isso vai sensibilizar a mãe, vai fazer com que ela produza anticorpos contra o fator RH do filho, que era positivo. Numa segunda gestação, se este filho for positivo novamente, eu pergunto, os anticorpos da mãe vai ou não vai atacar o feto? Vai. E aí eu posso ter um aborto espontâneo. Tá certo? Alguém comentou em relação a uma vacina, a um medicamento que faz, né? O que é que eu faço? Se a mãe já foi sensibilizada e ela engravidou uma segunda vez, eu administro anticorpos contra aquele anticorpo. Vocês sabiam que existe anti-anticorpo? Então, a mãe produziu anticorpo contra o fator RH, concorda comigo? Então, lá no sistema da mãe tem esse anticorpo. Agora eu administro um outro anticorpo que destrói aquele anticorpo que a mãe produziu. É uma intervenção que eu posso fazer. Tá certo? Quando a mãe já foi sensibilizada, ou quando eu tenho o meu parceiro RH positivo, por exemplo. Eu tenho grande chance do meu filho ser RH positivo. E aí eu já... No pré-natal, eu já penso nessa possibilidade de administração de medicação, tá? Então, isso também é algo que está aí dentro da nossa área. A do tipo 3, ou dos complexos imunes, vejam só como eu tenho falado para vocês. Esta reação, este ataque ao próprio, ela pode ser pontual ou ela pode ser sistêmica. Então, no caso aqui dos complexos imunes, a reação sistêmica, como a gente vê aqui, ou a órgão específico. Então, pode ser atacar a pele, pode atacar o rim, vaso sanguíneo, articulação, como eu falei para vocês, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, o lúpus eritromatoso sistêmico. Então, vejam só, aqui o sistema imunológico está agindo de forma exacerbada e contra o próprio. Está atacando o seu próprio sistema. Tá? E aí eu tenho, olha aí como fica essas lesões aqui, é complicadíssimo cuidar, né? Isso é complicadíssimo. Muitas das vezes eu já vi, a gente administra também
anticorpos, como a gente faz lá na eritroblastose fetal. Caríssimo, cerca de R$5.000 um vidro de anticorpos, e é administrado nessas situações quando o paciente está em crise, né? Então, desse jeito que está aqui atacando o sistema, eu acabo administrando os anticorpos para diminuir, mas não é curar. Não é curar, porque os anticorpos vão continuar sendo produzidos posteriormente. A do tipo 4, tardia, mediada células linfócito T. A do tipo 5, reação estimulatória de um órgão específico, como eu falei para vocês, né? Então, anticorpos contra a tireoide, por exemplo, né? Então, contra ou ante a substância produzida pela tireoide. Ela pode estimular, por exemplo, a liberação desse hormônio que eu falei para vocês. Então, vamos lá. O meu sistema... Eu produzo TH porque eu tenho tireoide. Só que foi criado anticorpos contra esse TSH. E aí, quando tem isso daqui, eu posso estimular essa tireoide, esse órgão, a produzir. Então, como falei para vocês, não é só destruição. Muitas das vezes há uma hiperestimulação. E aí o órgão vai produzir, ó, muito desse hormônio. E hormônio em pequena quantidade ou em alta quantidade vai influenciar, tá? Vai influenciar dentro do meu macrosistema, tá certo? Então, aqui é o que eu tinha para falar de vocês da imunologia, tá? Essa é a contribuição que eu dou aqui dentro dessa área para vocês. Eu peço que vocês organizem a informação dentro da cabeça de vocês, entendam que esse sistema, formado por diversos elementos que nós falamos aqui, a funcionalidade dele é combater o quê? Antígenos, coisas estranhas que adentrarão o nosso sistema. Na maioria das vezes, como eu comentei aqui, esta resposta ela será eficiente na maioria das vezes, tá? Algumas das vezes, se ela for exacerbada, ela trará dano para o meu próprio tecido, tá? E atacando, como nós acabamos de ver aqui, o que é próprio, e isso não é interessante porque vai acabar danificando, tá? Essa questão do papel do sistema imunológico de forma exacerbada, nós vamos ver grandemente no nosso dia a dia, né? Quem já teve acne, por exemplo, olha a vivência do nosso dia a dia. Eu tive acne, muita acne. Então, o que é isso? Micro-organismo causando uma determinada infecção, o sistema imunológico entra exacerbadamente, e aí eu tenho dois pilares. O papel de destruição tecidual, por isso fica as cicatrizes. O papel do micro-organismo e o papel do sistema imunológico. Os dois no embate, produzindo dano tecidual. Eu estou falando de algo superficial, de algo da pele. E se isso for num órgão interno, um órgão importante, como eu acabei de falar para vocês, que nós não conseguimos viver sem ele? Esse problema será ainda maior, tá? Então, fique com a informação de que o sistema imunológico ele é funcional, ele funciona na maioria das vezes, mas que ele é danoso. E nós vamos ver isso no nosso dia a dia. Nos processos infecciosos, não são só os micro-organismos que têm o seu papel no dano, o sistema imunológico também vai ter, tá? Esse é o gancho que eu faço, porque na próxima aula a gente já vai falar de micro-organismos. E mesmo lá nos micro-organismos vai entrar a imunologia. Em alguns momentos eu vou puxar para dentro da imunologia, visto que não é coisas separadas, tá? Por isso essa disciplina é chamada microimunologia. Ok? Alguma dúvida? A semana que vem a gente já foi avisado para vocês, né? Terá 2 feriados, segunda e quinta-feira, e aí vai ter uma programação para vocês. Eu peço que vocês participem dessas. Vai ter palestras, eu já vi a Elisângela enviar hoje. São palestras importantíssimas, tá? Que vocês acrescentar mais informação no ambiente de vocês, tá? No portfólio de vocês aí, para serem bons profissionais. Tá ok? Pessoal de casa, alguma dúvida? Não. Então tá certo. Por hoje é isso. Não, professor, tranquilo.